Sou o Dr. Fernando Gomes Pinto, neurocirurgião, membro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. E nós vamos conversar agora com o secretário Cid Torquato, 54 anos, secretário municipal da pessoa com deficiência. Cid é advogado com ênfase em direito empresarial, também com bastante conhecimento na questão do e-commerce, de toda essa realidade que existe da internet. Muito obrigado por estar aqui conversando conosco. Eu gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a sua vida antes e sua vida um pouquinho depois do acidente que te deixou tetraplégico. Bom, obrigado, Fernando. Obrigado pelo convite da Sociedade de Neurocirurgia. É uma honra poder compartilhar um pouco das nossas ideias, né, e projetos, programas, né, com uma audiência tão qualificada como a de vocês. Você fez uma pergunta complexa e ampla. O que mudou da minha vida para a minha vida pós quebrar o pescoço e ficar tetraplégico? Bom, eu meio brincando, meio sério, eu digo que são duas vidas diferentes. Eu trago a bagagem da minha vida anterior, mas essa é uma vida absolutamente nova e com desafios novos, com novas realidades, com mudança de amigos, né, de grupos, de relações pessoais, de trabalho. Então, quebrar o pescoço e ter uma lesão medular alta, que, né, o nosso público, vocês conhecem, sabem bem o que representa, foi de fato radical. Eu não aconselho para ninguém. Cid, o acidente aconteceu em 2007, quando você estava na Croácia, participando de um grande projeto que você foi convidado pela ONU. Como é que foi o acidente? Nós estávamos numa ilha chamada Briuni, que era a ilha onde o Tito tinha sua casa de veraneio. O Tito foi presidente da Iugoslávia na época, há muito tempo, né? Então, ele tinha casa de veraneio em Briuni. E lá, dois hotéis que eu chamo de resorts socialistas. Então, hotéis muito interessantes e representando aquela cultura socialista, inclusive no turismo. É uma ilha importante. O Tito, inclusive, lançou a Liga dos Países Não Alinhados, que é um lançamento muito emblemático da Guerra Fria. Então, a gente estava lá nesse contexto. Uma ilha muito bonita. Eu fiz muito esporte durante esse período, nadei e tal, corri, participei das reuniões, e no último dia eu fui pular de um pier para o mar, errei no cálculo da maré e bati a cabeça no chão. E na Croácia, no Adriático, ali você tem muito calcário no chão, então o chão é duro e eu quebrei a coluna, né, a cervical, na altura da C4, C5. E foi, ainda bem que foi no último dia de um evento muito interessante, que era um evento da ONU sobre inclusão digital, né, sobre os caminhos da era digital, e juntamente com isso um encontro dos representantes globais do WSA, que é um prêmio de conteúdo digital, que, por sinal, eu represento no Brasil até hoje. Inscrições estão abertas, por sinal, para o prêmio deste ano. E daí eu lembro de ter pulado, não lembro de mais nada depois, alguns flashes, acordei no hospital, fui transferido para Zagreb, fui operado lá e muito bem operado. Eles têm uma tradição em trauma, em neuro. E depois de 8 dias vim para São Paulo. Foi rápido o período, né? Foi rápido. Cirurgia, uma semana. A minha recuperação foi rápida, eu não tive nenhuma complicação respiratória, ou seja, tráqueo, nada disso. E como foi esse encarar isso, de repente perceber que a vida vai ser diferente e que alguns problemas que não se tinha antes passam a existir e outras possibilidades também? Uma tragédia. É muito difícil, né?
É uma perda muito grande. A perda, eu perdi praticamente todos os movimentos. Então, na primeira fase, quando você está se reabilitando, e eu fui bem assistido nessa fase, tive na CD, depois eu fui para, na época, DMR, hoje Rede Luci Montoro, onde eu continuo até hoje, faço ainda hoje algumas terapias lá. Fernando, eu faço 2 horas de fisioterapia todos os dias, de manhã agora. Até sábado e domingo também? Até sábado e domingo eu só dou folga para fisioterapeuta no Natal e Ano Novo. Sem físio eu sou outra pessoa. Assim, e você percebeu um ganho mais avançado nos primeiros meses? Então, nos primeiros meses as expectativas são muito grandes, porque você não sabe de nada, ninguém fala muito, ou seja, o processo de transmissão ou de conhecimento da situação é lento, né? E você ainda acredita muito no começo que você vai superar tudo aquilo e vai sair andando do processo de reabilitação. Então é duro você ir descobrindo aos poucos que aquilo não vai acontecer e que você vai ter que se virar com o que sobrou de movimento e né, depois da lesão. Então eu vi logo de cara que a coisa não ia melhorar muito, então você começa a ver como é que você vai se adaptar para lidar com essa situação. E o caminho mais seguro, mais óbvio, é a tecnologia, né? Eu que venho de uma experiência forte em tecnologia, me dediquei bastante nesses 10 anos a entender as tecnologias assistivas, que são aquelas que permitem que pessoas com deficiência, as várias deficiências, equilibrem, né, suas incapacidades. Estou conversando dentro do ambiente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. A gente tem de nosso papel também, além de consultor, como cirurgiões, como promotores também, de alertar as pessoas, de evitar problemas, de prevenir, de prevenção. Bom, a questão da prevenção eu acho fundamental. Eu acho que a gente faz pouca prevenção. A gente podia prevenir muitos acidentes, principalmente os mergulhos em água rasa, como foi o meu caso. Isso daria para se prevenir muito. Você tem outras questões, né, de, por exemplo, paralisia cerebral, que podia também ser prevenida. Uma série de questões que eu acho que a gente tem que trabalhar. Nós estamos atuando, ainda engatinhando na atuação nas consequências da deficiência. Eu acho que a gente tem que atuar para evitar a deficiência. Óbvio que dá para viver com deficiência, mas é uma vida muito mais dura. A sociedade, o mundo não está preparado ainda para, de fato, abraçar, aceitar e incluir a deficiência. Você tem limitações físicas, arquitetônicas brutais, você tem questões comunicacionais para quem é surdo, cego, né, as deficiências sensoriais, que são graves, e você tem um preconceito subliminar muito forte ainda. Então, nós precisamos... De tudo isso, você acha que o preconceito acaba sendo o que mais dificulta isso, ou não só? Sem dúvida, porque ele é o fator limitador, ele é o grande fator limitador. Então, eu digo que nosso papel aqui é instalar um software novo, né, na cabeça das pessoas, para que elas contemplem a diversidade e vejam o mundo também com a participação de pessoas com deficiência. É impressionante a gente se dar conta, né, de que em 2017, século XXI, nós ainda temos preconceitos tão primitivos ainda, eu acho. Mas quer dizer, é um trabalho transversal, é um trabalho que diz respeito não só a essa secretaria. Esse momento que nós estamos tendo aqui é muito, muito importante para a gente quebrar esses paradigmas e mostrar para todo mundo que deficiência faz parte da vida, né? Todo mundo está sujeito à deficiência,
com a longevidade, a deficiência vira praticamente um estágio da vida, ou seja, se você quer viver mais, aceite que você vai ter que encarar e viver não só com incapacidades, mas com deficiências também. O que eu percebo quando a gente conversou desde o início é que assim, você tem uma luz interior e uma vontade de fazer coisas e mudar o mundo, isso independente do acidente que aconteceu. Então tem uma fase pré-acidente, que o Cid estava a todo vapor, trabalhando, marcando território, mesmo escrevendo a caneta no livro da vida, independente do acidente, pode ter mudado um pouquinho o direcionamento, né? A gente não sabe o que na verdade Deus acaba planejando para a nossa vida, né? Mas mesmo assim, agora num outro enfoque, sem perder as raízes, você continua trabalhando aí a todo vapor e escrevendo com a caneta mesmo no livro da vida. É a percepção que eu tenho. Eu queria te perguntar qual que é de tudo que você já fez até hoje, o que te deu mais orgulho dessas suas conquistas e marcos pessoais? Bom, primeiro deixa eu dizer uma coisa, eu agradeço o seu comentário. Uma das questões é que eu preciso pagar minhas contas, então a gente não pode parar, não tem jeito, né? Tem um drive que é continuar tocando de qualquer jeito. Mas eu sempre acreditei que se o homem tem uma missão, essa missão é a melhora da própria humanidade, né? Você tem que trabalhar para se aperfeiçoar e para ser uma ferramenta do aperfeiçoamento da sociedade. E eu sempre vivi isso. Eu acho que um pouco a sociedade está no caminho oposto, né? A gente não está trabalhando o nosso aprimoramento, mas um pouco a nossa, talvez, quase que destruição com as questões climáticas e tudo mais. Então, essa sempre foi a minha... eu gosto eu me envolvo com as coisas que eu faço. Então, hoje eu vivo isso e precisa mesmo. Como eu disse, os desafios são tremendos. Né? Eu participo de todos os eventos, finais de semana, todos os eventos pertinentes da prefeitura eu participo. Por quê? Porque eu preciso estar lá, eu preciso mostrar para as pessoas que o degrau está inadequado, que aquela rampa foi mal feita, ou que aquela calçada não está legal. Enquanto São Paulo não tiver 100% acessível e eu for secretário, eu não posso parar. A entrada na política, ela ajudou de alguma forma esse processo de melhora, esse novo significado de vida? Bom, eu não me considero político. Brincadeira, obviamente. Na vida pública, né? Obviamente, não, assim, né? Obviamente, sim, sem dúvida. Eu comecei, né, tive a felicidade de conhecer a doutora Lina Mara Rizzo Battistelli em 2008, quando ela estava começando com a Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Ela me convidou para trabalhar com ela, eu tive com ela 9 anos, que foram riquíssimos. Eu digo que eu fiz né, o básico, me formei, mestrado e né, doutorado em deficiência com a doutora Lina Mara na Secretaria Estadual. E foi um prazer tremendo ser convidado pelo prefeito João Dória para fazer parte da equipe dele. E todos os municípios têm uma secretaria semelhante ou não? Não. No Brasil, poucos. Em São Paulo, a gente tem cerca de 30, 40 municípios de 655 municípios no estado que têm secretarias. Alguns deles têm coordenadorias, seriam uns 50, 60 municípios que têm uma instância específica para cuidar do assunto. Isso é muito importante. Inclusive a ONU sugere, né, aos seus países membros, que criem instâncias específicas para cuidar da questão da deficiência. Por quê, Fernando? Porque pela constatação de que, apesar das leis, e nós temos excelentes leis no Brasil, a questão da deficiência ainda está em segundo plano, ou seja, ainda não é tratada com a devida atenção pelo poder público em geral. Isso você me diz de município, mas também outras esferas, Todas Estado as esferas. e União também. A constatação de que o segmento talvez
mais vulnerável da sociedade, principalmente quando cruza com a pobreza, com a miséria. Esse cruzamento cria talvez as maiores vulnerabilidades em termos sociais. Nós temos um projeto dentro da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia chamado Neuro em Ação, que tem um tripé no intuito de alertar a população e com isso a gente possa prevenir algumas doenças e ocorrências. Uma delas é a utilização do celular durante a direção, as pessoas não devem fazer isso, a questão da postura e dor nas costas, e outro bastante importante é a questão do mergulho em água rasa, que vem de encontro com a prevenção do traumatismo raquimedular. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Primeira coisa se for dirigir, não beba. Se for mergulhar, não beba. 80% dos casos de mergulho em água rasa estão associados também com álcool. Então, o álcool é um grande causador de deficiências, né, em função dos acidentes que ele causa. Mas com relação especificamente ao mergulho, né, pessoal, eu que passei por isso, né, a gente precisa ficar mais alerta, não pode mergulhar em qualquer lugar. Isso é um acidente absolutamente evitável. Muito obrigado pela nossa conversa, pelo nosso papo. Eu gostaria, antes de encerrar, pedir que você deixe uma mensagem para todos os brasileiros que estão nos assistindo aqui agora e que vão ter acesso às suas palavras. Bom, principalmente nessa questão de construção de uma sociedade mais justa, diversa, inclusiva. Eu sugiro que todos reflitam, olhem para dentro de si mesmos, né, vejam no seu entorno e busquem né, entender essa diversidade, entender a questão da pessoa com deficiência e trabalhar junto com a gente, Fernando, para que a gente, de fato, tenha uma sociedade mais justa para todos. Muito obrigado, Cid. Obrigado.